impeachment da presidente foi aprovado hoje, nesta quarta-feira, por 61 votos a 20, depois de 9 meses de tramitação no Senado. Ela foi acusada de crime de responsabilidade pelas pedaladas fiscais. Numa segunda votação entre os senadores, optou-se ali na votação, 42 votos foram dados para que ela perdesse seus direitos políticos e foram 12 a menos do que seriam necessários para também impedi-la de se candidatar, por exemplo, a uma eleição em 2018. Isso ainda não está claro, vai ter ainda uma pendenga jurídica aí em relação a essa perda de direitos políticos. É a segunda vez na história do Brasil que a gente tem um presidente empichado. Primeiro foi o Fernando Collor de Mello e agora a presidente Dilma, que disse que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal da decisão. Michel Temer agora é presidente, já tomou posse no Congresso e daqui a pouco, ainda nesta quarta-feira, deve viajar para a China em seu primeiro compromisso externo como presidente empossado do Brasil. Eu estou aqui no final dessa tarde para falar sobre estes outros assuntos com o Mário César Carvalho, que é repórter especial da Folha de São Paulo e vem cobrindo aí a Operação Lava Jato desde o seu início. E de Brasília a gente vai entrar com o Ranier Bragon, que é repórter lá da sucursal de Brasília. Boa tarde, Bragon, tudo bem? Boa tarde, Canziano. Boa tarde, Mário Sérgio. Tudo jóia. Ranier, me conta aí você primeiro como é que está o clima, né? E que agora, bom, jogo jogado, a Dilma já não é presidente, Temer empossado e agora ele precisa entregar o que vem dizendo que pode mudar no Brasil, né? Principalmente dois aspectos, né? A PEC dos gastos, aprovar uma PEC, que é uma emenda constitucional para limitar o crescimento do gasto público à inflação do ano anterior. O objetivo disso é diminuir a evolução da dívida pública, e a outra é a reforma da Previdência, que sem a reforma também a PEC não adianta por muito tempo. Como é que você vê aí o futuro disso, as chances dele no Congresso, a oposição que o PT vai fazer agora, enfim, dá uma geral para a gente, Ranier, por favor. Pois boa tarde a todos. Eu vejo dois problemas sérios aí nesse começo de governo dele. Ele acabou de tomar posse lá no Congresso e vai reunir a equipe ministerial, deve estar reunindo nesse momento, para passar a primeira diretriz ali para a sua equipe. No Congresso, já ficou claro, ele já informou isso publicamente, ele tem duas prioridades. Como você bem disse, a PEC que limita os gastos ali federais nos próximos 20 anos, e a reforma da Previdência, que é um tema muito polêmico, que já se tentou aprovar no Congresso. Governos anteriores, governos fortes tentaram aprovar e sempre foi um tema dificílimo. A PEC dos gastos, que é o que está mais adiantado, o governo interino do Temer já havia enviado isso para a Câmara, ela está numa comissão especial que ainda não começou a trabalhar. Isso há um mês que o Congresso voltou das férias. Aí tem dois problemas aí do Congresso para aprovar essa PEC. O primeiro é a polêmica do tema, que vai retirar recursos ali de educação e saúde, e as bancadas de educação e saúde na Câmara e no Senado, elas são fortes, são unidas, são atuantes, independentemente de partido ou de governo e oposição. Então, e aliado a isso, a gente está nas vésperas da eleição também, que tradicionalmente o Congresso ele não costuma funcionar, normalmente ele já não funciona muito como a gente gostaria que funcionasse ou como deveria funcionar. Nesse período que antecede eleições, é muito difícil você reunir um quórum suficiente para votar esses temas polêmicos. Então, o Temer tem 2 anos e 4 meses de governo, eu acho muito difícil ele aprovar alguma coisa relevante neste ano, porque na prática ele vai ter um Congresso atuante ali, praticamente novembro e metade de dezembro, é um tempo muito pequeno. Se ele aprovar essa PEC do teto que ele está pretendendo, já vai ser uma vitória para ele, mas é um terreno bem pantanoso e difícil. Ô, Ranier, e agora a ex-presidente Dilma, falou ali depois da decisão, né, disse que o PT e a oposição vão fazer uma crítica e oposição ferrenha ao governo Temer, né? Qual é o poder de fogo que essa oposição, e especialmente o PT, você acha que terá aí contra o agora presidente Temer? É um poder de fogo no Congresso que ele é hoje enfraquecido, ele é pequeno, mas
mas dá trabalho, dá muito trabalho. Numericamente, na Câmara, por exemplo, o PT e seus aliados ali que continuaram no entorno da Dilma, eles não dão nem 100 dos 513 deputados. Parece pouco, né? Só que, posso te dar um exemplo, tem uma proposta que o governo Temer elegeu como prioritária neste mês de agosto na Câmara dos Deputados, que era uma proposta mais ou menos consensual, que era a renegociação da dívida dos estados, que os governadores dos estados defendem essa renegociação. E muito por obra do PT e dos partidos aliados que tentaram ao máximo ali atravancar essa votação, ela levou um mês para ser votada. Agosto inteiro a Câmara tentou e concluiu a votação nessa semana. Então isso é um indicativo do problema. Como é que isso funciona na prática? O PT tem 100 deputados e tem 400 em tese aliados ao Temer. Só que esses 100 deputados eles podem recorrer a uma série de manobras regimentais, protelatórias, que em tempos normais uma votação ela duraria um dia, eles podem fazer ela durar uma semana. Então a promessa da presidente Dilma no discurso foi muito dura, né? As aspas que ela usou literalmente este governo, aspas, golpista, vai ter uma oposição firme, incansável e enérgica. Então, como todo governo, início de governo, ele vai ter uma série de problemas. Este governo, que ele se inicia a partir de um processo de ruptura, de um impeachment, e ele também não tem uma popularidade alta, ele vai ter um problema adicional aí. E uma coisa aqui que eu queria ter a opinião do Mário é o seguinte, bom, enfiaram aí nessa votação do impeachment, né, o que o pessoal aí em Brasília chama de jabuti, né, quando embutem algumas coisas, umas emendas, nesse caso aí parece que foi um dinossauro, né, que botaram... Um tiranossauro Rex. Um tiranossauro Rex, que foi a decisão, a segunda votação, né, pelo Senado de aliviar ali a questão da cassação dos direitos políticos da Dilma. Claro que isso ainda vai ter alguma controvérsia, mas foi uma coisa que aparentemente o presidente do Senado, Renan Calheiros, negociou ao longo da noite, né? E tem cara ali, todo mundo já achando que, bom, se fizeram isso para a Dilma, na eventual cassação do Eduardo Cunha, isso também pode ser usado. E a gente estava até comentando aqui, o Mário estava comentando que isso pode servir também para políticos que forem cassados em função da Lava Jato. Quer falar, Mário? Eu acho que a Lava Jato, é o sujeito oculto, um dos sujeitos ocultos por trás do impeachment, junto com a crise econômica. Eu acho que não tem muita dúvida disso. E hoje, que era um dia que você imaginava que ela não fosse aparecer ali, ou o temor de ser apanhado por ela não fosse aparecer, ela surgiu, me parece, o temor dos senadores de serem apanhados pela Lava Jato, surgiu justamente nessa votação que aliviou ali e não suspendeu os direitos políticos da Dilma. Eu acho que isso é uma senha para aplicar a mesma medida no caso do Eduardo Cunha e no caso de outros senadores que estão sendo investigados pela Lava Jato. Eu acho que tem dois nomes ali na lista dos que votaram, aliviaram a manutenção dos direitos políticos para a Dilma, que me parece muito evidentes ali, porque estão sob investigação, sob suspeita de terem recebido propina de Belo Monte, que é o Jader Barbalho e Waldir Raupp, dois senadores ali do PMDB. Eu acho que esse temor vai ser uma constante no governo Temer. Por quê? Porque a cúpula do PMDB ela foi inteira apanhada na Lava Jato. Todos os senadores, começando pelo Renan, estão sendo investigados por uma razão mais ou menos simples. O PMDB controlava o Ministério das Minas e Energia, por meio do senador Edson Lobão, e controlava as maiores obras que esse setor fez no Brasil. Belo Monte é uma obra que começa com... Só a parte civil começa com 13 bilhões e meio, e a hora que você bota turbinas e isso chega a 31 bilhões. Só de propina para o PMDB e para o PT, segundo os delatores da Lava Jato, foram pagos 134 milhões. Aparentemente, na escala da Lava Jato, é a maior propina individual já paga por uma única obra. E ela pega o PMDB de um jeito devastador. Eu acho que eles vão tentar minimizar
os efeitos da Lava Jato, e acho que isso já começou hoje com essa aliviada que deram na questão dos direitos políticos da Dilma. Ranieri, e essa coisa da Lava Jato, qual é a sua impressão aí? Como é que as coisas vão se desenrolar depois do processo de impeachment? Vai amenizar? Porque toda a grande grita da oposição e muito mais dos que eram contrários, né, à saída da Dilma, é que, bom, esse é um processo para melar a Lava Jato, né? Como é que você vê esse imbróglio aí agora? Sem dúvida, como o Mário disse, realmente pode haver por trás aí algum interesse oculto de algum desses senadores aí que fizeram essa negociação. O próximo capítulo desse episódio está aí próximo, vai ser dia 12 de setembro, quando é a provável data da votação do processo de cassação do deputado afastado Eduardo Cunha. Ele continua ativo nos bastidores, ele tem uma rede ali de aliados, apoiadores ainda sólida no Congresso. Hoje mesmo ele mandou uma carta a esses deputados, começou a mandar carta a esses deputados, lembrando do papel firme e atuante dele no processo de impeachment, ele meio que reivindicando essa paternidade, dizendo a esses deputados, vocês sabem que sem meu empenho, sem minha determinação, nada disso teria acontecido. Então, é óbvio que realmente pode haver um reflexo ali nessa votação. Quem que vai comandar isso? É o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é um ex-aliado dele e que hoje não é aliado, mas também não é adversário. Então, ele já falou, ele já deu entrevistas aí durante a posse do presidente Temer, dizendo que tem que avaliar, que realmente isso abre um precedente, ele pessoalmente é contra, mas que é uma decisão do plenário, então a gente sabe como é que funciona o Congresso, né? Dependendo do apoio ali que você tem, o apoio político, você consegue aprovar coisas que às vezes não está nem não é regra, nunca aconteceu. Então eu acho que esse dia 12 de setembro vai dar vai clarear como que vai ser tratado, como vão ser tratados esses outros processos contra esses outros políticos que estão sendo investigados ou acusados aí na Operação Lava Jato. Legal, Ranieri, olha, bom trabalho aí, a gente continua mais um pouquinho aqui. Muito obrigado. Obrigado, Canzian, obrigado, Mário, bom trabalho aí para vocês. Mário, boa tarde, Ranieri. Uma última questão que eu queria te colocar é o seguinte, como o Ranieri falou, né, obviamente vai ter essa tentativa agora que o PMDB está no poder, né, presidentes da República, etc., são os principais envolvidos e tal, de melar ou tentar amenizar aí as garras da Lava Jato. Agora, a Lava Jato tem uma dinâmica própria que vem de Curitiba, né? Sim. Que é a justiça. E aí? Eu acho que é praticamente uma missão impossível você controlar uma investigação do porte e com a quantidade de provas acumuladas pela Lava Jato. Eu acho que é muito, muito difícil. O que os políticos estão tentando fazer? Eles estão tentando reduzir os danos comendo pelas beiradas, que é uma estratégia, me parece, muito inteligente. Vou te dar um exemplo concreto. Há um grande tema na Lava Jato, que é se Caixa 2 para campanhas políticas é corrupção ou simplesmente um crime tributário. E os procuradores defendem que é corrupção, porque afinal havia um toma lá da cá. E dinheiro público sendo desviado de empresa estatal. Claro, exato. Essa é a argumentação dos procuradores. Os políticos falam não. Às vezes, e as empresas também, muitas empreiteiras dizem isso, falam, olha, a gente contribuía para ser simpático, para ser amigo do Eduardo Cunha, por exemplo, ou de qualquer outro político, ou do Jader Barbalho. Não é que era um toma lá da cá. Havia o toma lá da cá, o caso de Belo Monte é muito claro, mas há contribuições que as empresas falam, olha, isso não está claro, isso era uma verba para a gente ficar amigo, para a gente ter um interlocutor no governo, seja federal, estadual. O que os políticos estão fazendo? Estão fazendo um projeto de lei para anistiar Caixa 2. Isso quer dizer, isso é um movimento subterrâneo que está acontecendo nesse momento em Brasília e que eu acho que é uma forma de minimizar os efeitos da Lava Jato. Eu acho que eles vão tentar, por esses mecanismos, tentar conter o efeito. Essa discussão sobre a questão do poder da polícia ou de poder de um procurador, a questão de abuso de autoridade.
que tem um projeto de lei em discussão. A lei brasileira é dos anos 50 e dizem, está desatualizada. Na verdade, esse projeto, na interpretação dos próprios procuradores da Lava Jato, é uma forma de tentar tolher o poder deles, de tentar cortar ali a capacidade de investigação desses procuradores. Por que está sendo apresentado agora, né? Você fala, pô, você é desde os anos 50, quer dizer, a gente teve décadas e décadas de oportunidade para fazer isso. E eu acho que pela primeira vez os opositores da Lava Jato encontraram um porta-voz de peso, porque os políticos em si eles têm muito medo de parecer que eles estão atacando a Lava Jato e automaticamente ganhar a antipatia do eleitorado que apoia a operação, que é o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Acho que pela primeira vez uma pessoa extremamente influente no Supremo, ligado aos tucanos, resolveu bater na Lava Jato de um jeito que até então ninguém havia tido coragem. Eu acho que isso é um ponto de inflexão e mostra, na minha avaliação, mostra que vem mais ataques do Supremo às investigações. Tá certo. Bom, a gente está no ar também com o Carlos Pereira, que é cientista político. Boa tarde, quase boa noite, Carlos. Tudo bem aí? Tudo bem? Estou aqui em Belo Horizonte, participando da conferência da Associação Brasileira de Ciência Política. Legal. Tudo bem? Boa tarde, Carlos. O Carlos está num período sabático, estudando em Berlim, não é isso? E agora veio aqui para esse seminário e veio o impeachment, é isso? Exatamente. Eu não poderia perder esse momento histórico, né? Um momento muito especial da democracia brasileira. E assim, de muita participação, um processo muito longo, muitas idas e vindas, mas ao mesmo tempo muita participação da sociedade. A sociedade discutiu muito política, talvez como nunca, e talvez essa morosidade, todo esse procedimento, toda essa sequência de procedimentos gerou muita legitimidade ao processo, né? Gerou muita capacidade da defesa da presidente Dilma ter espaço de vocalização e de representação. Então, isso dotou o processo todo de muita legitimidade e consequentemente, o próprio discurso e a narrativa de golpe veiculado pela presidente e pela sua defesa, dado esse processo longo, com muita... não colou na sociedade e, de certa forma, ele serve, ou talvez sirva, de alento apenas para a militância e para a simpatia da ex-presidente que deixa a presidência hoje. Agora, Carlos, o que esperar do governo do PMDB, né? O Clóvis Rossi esteve aqui ontem e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, bom, o PMDB... há 22 anos não disputava uma eleição e agora entrou na presidência sem disputar uma eleição. Quer dizer, para isso, quando você não disputa a eleição, você não precisa se preocupar com o projeto de governo, porque você não é candidato a governo, né? E acabou que o Michel Temer, desde o ano passado, vem lá manobrando e tal, se colocou como alternativa para unir o país, etc. Finalmente, agora o cara foi empossado presidente da República. O que esperar do PMDB, como o Mário estava colocando aqui, cheio de gente envolvida na Lava Jato, investigado, e que não chegou ao poder democraticamente numa eleição, né? Pois é, na realidade, o PMDB, quando chegou também ao poder no Brasil em 1985, também não chegou por eleição direta e teve o infortúnio do presidente Tancredo Neves morrer praticamente na véspera de assumir, né? Então, pelas duas vezes em que o PMDB chegou à presidência, chegou por vias não diretas, mas eu acredito que, a despeito disso, o presidencialismo de coalizão no Brasil vai voltar ao seu normal, vai voltar ao normal. Por quê? Porque a coalizão, a gerência de coalizão do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff foi uma gerência de coalizão muito destoante do normal. Uma coalizão muito grande, muito heterogênea, muito monopolista, não compartilhou poderes e recursos com os parceiros proporcionalmente. Isso gerou animosidades e finalmente gerou a quebra dessa coalizão. O Temer já está como governo interino, montando uma coalizão extremamente representativa da preferência mediana do Congresso.
extremamente não monopolista, é o partido que menos, até o momento, monopolizou poderes e recursos até o momento, compartilhou mais com os parceiros levando em peso, é uma coalizão relativamente homogênea e que espelha o que o Congresso deseja. Então, eu creio que os custos de gerência da coalizão e a probabilidade do presidente ser vitorioso nas suas iniciativas no Congresso são muito altos. Então, assim, nesse sentido, eu estou bastante otimista com o governo com relação ao Congresso. Não sei se as decisões do governo vão ser consistentes com as expectativas da sociedade, isso é outra coisa. Estou apenas enfatizando que os pré-requisitos mínimos de ter uma boa convivência com o parlamento e ter menos oposição da sua própria coalizão, que foi a marca dos governos petistas, isso foi, de certa forma, resolvido até então. Temos que esperar para ver como vai ser o governo Temer, uma vez, de fato, efetivo, né? A minha primeira impressão é uma impressão relativamente positiva nessa relação com o Legislativo, a despeito de ser um governo não eleito diretamente, em que pese, só lembrando para você, que, de certa forma, a carta que o PMDB fez com o programa de governo, ela foi recebida muito positivamente, não sei se pela sociedade, mas pelos mercados, pelos agentes econômicos, pela elite política. Então, existe pelo menos uma plataforma mínima que pressupõe fortalecimento das instituições de controle, rearrumação do arcabouço regulatório, privatização. Quer dizer, essa agenda de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, essa vai ser a agenda do governo, né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que essa agenda, mesmo uma agenda tumultuada, uma agenda que vai gerar custos para vários setores que vão se opor a ela, o governo vai ter menos resistência no Legislativo para aprová-la, na minha opinião.